Hoje é dia de furtividade, hoje é dia de acrobacias perfeitas, hoje é dia de ataque furtivo. Hoje é dia da melhor classe de D&D. Hoje é dia do Ladino. Bora! Seja bem-vindo ao Condado, se ajeite aí na sua toca, me fala porque o Ladino é a melhor classe que tem e bora falar de RPG. Bem galera, tô gravando esse vídeo pela segunda vez. A primeira vez eu gravei e faltava só o poder nível 20, a energia caiu e o vídeo ficou corrompido. Então eu tenho que gravar de novo. Então bora lá, se eu tiver um pouco desanimado é isso. Antes de mais nada, vamos falar do nosso desafio Orcs para os membros, o nosso desafio Mortal 2, que vai acontecer terça-feira que vem, dia 10/9 às 19 horas. E é para os nossos membros, então se você não é membro, transforme-se em membro urgente, é só você entrar no link, nessa botãozinho que tem aí embaixo aí, seja membro, tem um link na descrição aí também que dá para você virar membro, e faça a sua inscrição até amanhã, meia-noite, só tem até amanhã, meia-noite. E depois que você virou membro, é só você entrar na comunidade, vai ter um post exclusivo para você lá, que tem as regras de como você deve fazer seu personagem e depois tem o link para você enviar o seu personagem pra gente, beleza? Então vai lá, ajuda os membros do condado a fazer essa invasão ser perfeita, porque o desafio tá muito mortal e provavelmente, se tiver pouca gente, vocês não vão conseguir. Então se você já é inscrito aqui no canal, já dá aquele like delícia pra gente. Se você não é inscrito, vê o vídeo até o final. Se você gostar, dá o like pra gente. Compartilha com seus amigos aí que gostam de jogar de Ladino. E como a gente tá iniciando o Guild do Ladino agora, o primeiro vídeo a gente fala de inspirações e as características gerais do Ladino. No segundo vídeo, a gente fala das subclasses. Do vídeo 3 em diante, a gente vai aprofundando em cada uma das subclasses, falando qual o melhor jeito de você jogar, quais seriam os melhores talentos que você podia escolher, o que você deve escolher do level 1 até o level 20, itens que você vai poder usar, tá? Então esses são os vídeos de aprofundamento que vão vir em seguida, depois que apresentarmos todas as classes para vocês, beleza? Então agora vamos parar de enrolar e bora começar a falar do Ladino. Bem, como eu iniciei o vídeo aí falando que a classe do Ladino é a melhor do jogo, é a melhor do D&D. Por que eu acho isso? Porque eu acho que ela é a mais versátil, ela é a mais que você pode fazer praticamente tudo com ela. Ela numa party é uma das classes que eu acho mais importante de ter numa party. Ela é boa no social, ela é boa para exploração, ela é boa no combate. Lógico que tudo isso somado à sua party, né? Ela não vai ser a melhor de dano, ela não vai ser talvez a melhor no social, pode ter um personagem lá que vai ser melhor, mas ela vai ser a melhor pelo menos nas perícias, de exploração também, uma das melhores, se não a melhor. Lógico que um mago bem preparado vai fazer um efeito gigantesco, vai. Lógico que um combatente, um guerreiro, um bárbaro vão ser os melhores adaptados a uma luta, com certeza, mas o Ladino vai se virar bem em todas as situações. E no overall eu acho que ele sempre vai se dar melhor que todas as outras classes, na grande maioria das situações, principalmente em situações que você não está preparado para isso. Então por isso que eu falo que a Ladino é a melhor classe que tem, porque eu acho que para você jogar ela, para você interpretar ela é muito bom, para você brigar com ela é muito bom, você tem que ser tático, você tem que pensar no seu posicionamento no combate, para conseguir dar o maior número de ataques furtivos possíveis, para você não pegar e sofrer magias que afetam sua mente, que afetam paralisia, que afetam sua constituição sempre. Então é sempre interessante jogar com o Ladino por todos esses quesitos aí que eu falei de você. O jeito que você tem que pensar com o Ladino me agrada, me deixa a minha mente desperta ali pro combate. E pro RPG em geral, né? Para todas as situações do RPG. Então, como sempre, a gente começa lendo a descrição do Ladino que o D&D 2024 trouxe pra gente. Ladinos confiam em sua astúcia, furtividade e vulnerabilidades de seus inimigos para obter a vantagem em qualquer situação. Eles têm uma aptidão para encontrar a solução para praticamente qualquer problema. Alguns até aprendem truques mágicos para complementar suas outras habilidades. Muitos ladinos focam em furtividade e enganação, enquanto outros refinam habilidades que os ajudam em ambientes de masmorras, como escalar, encontrar e desarmar armadilhas e abrir fechaduras. Em combate, ladinos priorizam ataques sutis em vez de força bruta. Eles preferem desferir um golpe preciso ao invés de desgastar o oponente como uma série de ataques. Alguns ladinos começaram suas carreiras como criminosos, enquanto outros usaram sua astúcia para combater o crime. Independentemente da relação de um ladino com a lei, nenhum criminoso comum ou oficial da lei pode igualar a sutileza brilhante dos maiores ladinos, né?
Então tá claro aqui na descrição do Ladino que ele pensa que nem eu, né? Quando ele diz aqui que o Ladino tem uma aptidão para encontrar a solução para praticamente qualquer problema, é o que eu falo. O Ladino é muito versátil, ele é capaz de sair de todas as situações praticamente, né? E aí depois ele vai falando dos tipos de Ladinos diferentes que tem, né? O que foca na furtividade, o que tá ali atrás de tesouros e tudo mais que tem, o que aprende magias, né? E ainda também tem o que ele fala, né? Que você tá atrás de golpes sutis, você tá atrás de golpes precisos, que é o seu ataque de furtividade, tá? E vai estar aí sua chave para jogar, para masterizar o tipo de combate com o Ladino, beleza? Então, essa é a descrição do Ladino. Eu acho que tá bem descrito o Ladino aqui nessa descrição de 2024. Tá? Eu não tenho nem nada mais muito para acrescentar, não, porque eu já falei demais do Ladino, eu amo o Ladino, e bora falar das inspirações. Então a gente vai começar aqui com um Ladino clássico, o Lupin, o terceiro, né? O Lupin, o terceiro, é aquele Ladino clássico que tá ali atrás de grandes tesouros, que faz grandes esquemas e grandes histórias para capturar, para conseguir roubar os tesouros mais raros do mundo. E dos lugares mais impossíveis do mundo, tá? Ele não tá preocupado o quão difícil é roubar aquele tesouro, ele vai conseguir, ele e sua gangue, ele vai conseguir. E o Lupin é neto de um outro personagem fictício. Ele é neto desse cara aqui, Arsène Lupin, que é um personagem fictício de Maurice Leblanc, um francês. Foi criado mais ou menos em 1900, o Arsène Lupin. E ele também é bom de combate, ele é bom galanteador, ele tem essa habilidade de conversar com as pessoas, ele é muito sarcástico, ele é muito alegre, então é aquele ladinão clássico mesmo, né? E esses trejeitos do Arsène Lupin, que é o vô do Lupin, passa pro neto dele, né? Ele também é um cara muito engraçado, muito alegre, muito versátil, bom de briga também, quando precisa, muito ágil, né? E o Arsène Lupin tem muito disso, e o Arsène Lupin também é capaz, ele era muito bom de fazer disfarces, né? Que é mais um traço aí que tem o Ladino do D&D, tá? Ele é bom também no disfarce, tá? Então essa é mais uma série de livros que tem lá pra época de 1900, ele chega até a encontrar com Sherlock Holmes, mas aí o cara do Sherlock Holmes, ele não aceita muito isso, ele não pede os direitos autorais, aí ele muda o nome pro Sherlock Holmes, é um trem assim, ele troca o S com H lá, e aí fica, você sabe de quem ele tá falando, só que ele muda o nome do cara para não cair nos direitos autorais aí. Então, assim como seu avô, Arsène Lupin, o Lupin III, dos maiores ladrões de todos os tempos lá do mundo dele, né? E o Lupin tem uma série de mangás que tem para você ler, se caso você queira, e também tem filmes que você também pode ver. Acho que tem até na Netflix, tinha algum desses filmes, ou no Prime Video, não sei. Depois você confere aí direitinho. Quem criou o Lupin foi o Kazuhiko Kota, que assina seus mangás e seus desenhos como Monkey Punch. E o Lupin, assim como um bom ladino, tem o seu grupo, né? Tem sua guilda, tem o seu grupo de ladinos, tem quem ajuda ele a praticar os furtos dele, né? Igual todo ladino tem os grupos de ladino, tem o cara que é o motorista, o cara que é o atirador, o cara que causa a distração, o cara que é bom de improvisação, o cara que tem que brigar. Então, o Lupin não é diferente, ele também tem a trupe dele aí, né? E tá aqui, o Lupin é esse aqui de vermelho, né? A mente brilhante do crime ali deles. O de azul aqui é o Daisuke Jigen, que é o melhor amigo do Lupin. Ele é o braço direito do Lupin, ele é muito bom com armas, ele é capaz de dar tiros muito rápido, recarregar a arma dele muito rápido, ele é muito bom no tiro. E o braço direito do Lupin, né? Se o Lupin tem que confiar em alguém, com certeza vai ser no Daisuke. O terceiro aqui é o Goemon Ishikawa, que é um samurai muito poderoso, ele é muito bom de briga, esse cara aqui, então se tem que ter briga, o Goemon vai estar no meio da missão. Tem uma luta até muito famosa, que é Goemon versus Hawk, pode procurar no YouTube aí, você não vai se arrepender, é uma luta de um lenhador gigantesco, que é o Hawk, que usa um machado, e do Goemon com a espada dele. Há uma luta de arma de corpo a corpo muito boa, tem sangue, tem membro cortado, tem tudo que tem que ter de bom numa luta, então vá ver essa luta no YouTube, você vai ter várias inspirações para criar a sua história aí. Esse de amarelo aqui é o inspetor que tá atrás do Lupin, que fez da vida dele ir atrás do Lupin, né? Esse de amarelo aqui, ele é chamado de Koichi Zenigata, o nome dele, tá? Então ele cria com o Lupin aquela rivalidade que os dois chegam a respeitar tanto um ao outro, que várias vezes que eles tiveram a chance de matar um ao outro, eles não se matam e acaba até às vezes salvando um ao outro para enfrentar um mal maior do que eles estão ali, do que os dois, né? Então ele é meio que aquele cara do grupo que não tá tanto no grupo assim, mas que pelo respeito que um nutre pelo outro,
pelo jeito, pela inteligência um do outro, pela perseverança um do outro, eles têm nutrem um respeito muito interessante um pelo outro. E essa aqui é o par romântico do Lupin III, que é a Fujiko Mine. Ela é aquela femme fatale, né? Também é uma espécie de ladina e que tem uma relação muito interessante com o Lupin. Ela usa muito do fato do Lupin ser apaixonado nela para conseguir fazer as coisas que ela também quer, né? Então o Lupin às vezes acaba caindo em algumas roubadas por causa da Fujiko. E essa relação que ela tem, pelo fato dela ter os interesses dela, ela ter outras pessoas que ela trabalha ao mesmo tempo, que ela trabalha pro Lupin, é uma relação muito interessante que basicamente se encontra em muitos ladinos aí, muitas histórias de ladinos, de ladrões que tem na ficção, tá? Inclusive é o nosso próximo personagem que a gente vai falar, que é a Mulher Gato, né? A Mulher Gato, que é a Celine Kyle, ela é muito eficiente, né? Ela tem uma agilidade felina mesmo, um contorcionismo, uma força melhor que a dos outros. É uma acrobata nata. Tem aquela cena até do chicote com a Michelle Pfeiffer no filme, né? Que ela sai arrebentando as cabeças dos manequim lá, que ela fez por acaso em um take só. A moça tava boa mesmo com o chicote. A Mulher Gato tem uma relação de lealdades com várias pessoas, né? E isso faz dela muitas cenas de altruísmo e de não altruísmo, né? Uma confusão nela entre o altruísmo e o roubo, né? Ela fica meio que nessa confusão dentro dela, ela fica nessa briga interna dentro dela entre o altruísmo e fazer outras atitudes mais egoístas, e acaba também se transformando por causa disso numa grande aliada do Batman, né? Então essa relação aí de amor e ladinagem é muito expressa aqui entre ela e o Batman, né? E o Batman também pode até também ser considerado uma espécie de ladino, né? Por saber lutar nas sombras. Tá que o Batman, se você for fazer a classe dele, ele vai ser guerreiro, monge, paladino, ladino, sei lá o que, até mago, level de mago, o Batman deve ter. Mas ela e o Batman nutrem essa relação, e muitos outros personagens nutrem essa relação de que horas são amigos e horas que são inimigos, né? O ladino é essa pessoa que está sempre nesse conflito de confiar ou não nas pessoas, né? Eles já sofreram tanto que às vezes eles não conseguem mais confiar nas pessoas, e quando ele começa a confiar, uma mínima coisa que acontece de errado, ele já volta a não confiar mais nessa pessoa que ele está confiando, né? Nessa amizade que ele criou. Então o ladino, por ter esse fato aí, essa sensação de estar sempre tentando passar na perna do outro, que é o que acontece muito entre os ladinos, cria essa dualidade dentro dele entre confiar e não confiar, né? O fato do ladino gostar de uma pessoa já gera uma fraqueza para muitos dos ladinos, e alguns não conseguem aceitar isso e acaba se afastando de todo mundo ou criando essas relações intrigantes aí, cheias de camadas, como o Batman e a Mulher Gato, como o Lupin e a Fujiko. E agora, como a gente sempre tem aqui nos nossos guias, né? A gente tem uma inspiração histórica aqui para vocês, que a gente sempre gosta de trazer, que é o Hassan Issaban, que é esse cara aqui, o velho da montanha, o provável criador da Ordem dos Assassinos, uma ordem que nasceu lá no Irão e que é muito famosa, né? Esses assassinos eram extremamente poderosos, eles tinham uma capacidade de vencer guerras só com as habilidades assassinas deles, eles tinham capacidade de conseguir territórios, conseguir recursos financeiros por causa dos assassinos deles, tá? Eles, em geral, vestiam esse tipo de roupa aqui, né? Mesmo lá na fortaleza que eles tinham, que era o castelo de Alamut, no Irão. E lá eles vestiam roupas brancas com cintos vermelhos, eles usavam as roupas mais daquela região ali, mais típicas daquela região. Mas quando eles eram convocados a trabalho, eles se misturavam junto à multidão sob formas de mendigos ou de pessoas mais pobres, né? Então eles gostavam de se misturar à multidão com roupas de pessoas que são esquecidas, né? As pessoas que são imperceptíveis, que a maioria das outras pessoas não ligam, não se incomodam, tá? E, em geral, eles trabalhavam em grupos de 3, porque para eles, às vezes, 2 adagas não era necessário para matar uma pessoa, mas talvez a terceira sempre seria fatal, tá? Eles tinham esse lema aí, e eles eram muito fodas. Eles tinham um imperador antigamente, um sultão chamado Saladino, que você pode procurar aí, que ele foi muito famoso, e que certa vez ele estava tentando invadir então essas palavras são difíceis lá do Oriente. O grupo de assassinos foi convocado e o Saladino estava numa noite, ele percebe alguém saindo pela janela do quarto dele. Quando ele acorda, ele vê na mesa dele uma comida típica lá, que é um scone, se eu não estou enganado, o nome da comida.
e cravado na comida tinha um bilhete e uma adaga envenenada, falando para ele parar com as investidas contra Qaisar, não lembro o nome da cidade, ou ele seria morto, né? Então, para alguém, de um assassino, entrar no quarto do sultão, deixar uma mensagem lá e ainda conseguir ir embora com vida, os caras eram bons mesmo, né? E eu conheci esse cara aqui, esse Hassan Izab, por causa de um anime. Esse cara aqui, que era o assassino, né? O Fate, um espírito heróico das séries Fate. E ele vinha com vários outros assassinos, pode ver o Fate Zero, o Fate Stay Night, tem os 3 filmes do Heaven's Feel, Butterfly, não sei o que, tem também, você pode assistir, são animes extremamente bem animados pelo estúdio Ufotable, que o Ufotable fez, é o mesmo que faz o Demon Slayer, então você já deve ter visto cenas de briga do Demon Slayer, eles já faziam isso há muito tempo atrás em Fate Zero, Fate Stay, e só foi melhorando. Então, se você quer ver um anime de espíritos heróicos, grandes brigas, grandes efeitos especiais, vai ver a série Fate, tá? Então, esse é um personagem histórico que a gente traz aqui, o Hassan I Saban, que era um cara, né, muito poderoso e que traz nessa ideia de assassino, essa ideia das ordens, né, de assassinos, de guildas de assassino, e que você pode pegar muito nesse filme aqui, ó, John Wick. No John Wick você tem muito desse místico, né, desse assassino aqui, que deixou de ser assassino, era muito foda como um assassino, inclusive é uma ideia que você pode fazer para esses personagens que vão começar em aventuras de level mais alto, level 8, level 10, você ser um assassino que largou essa vida de assassino e que tem a sua ordem antiga, né, e pegar essa área mitológica do John Wick aí sobre assassinos, que é o Continental lá, aquele local que os assassinos usavam para fazer trâmites de alvos e tudo mais, e de ter descanso, e de lavar sua roupa, pegar armas, que era o Continental, e que era um lugar de não violência, né, de um acordo de não violência, e que é muito interessante você ter isso, você ter esses aspectos aí, o High Table, que era quem mandava os nomes que deviam ser assassinados, tem o cara que era o médico dele, porque ele não pode ir em qualquer médico, tem o que era um veterinário, na verdade, era fachada de veterinário, mas era um médico, tinha também o cara que fazia o terno dele, tem aquele personagem do Lawrence Fishburne, que era o rei das ruas lá, não lembro o nome dele agora certinho, mas que tinha as informações das ruas, com todos aqueles aspectos dele ali, dos pombos, que ele sabia informação de tudo que estava acontecendo. Então, você ter esse tipo de mitológica, de mítica no seu mundo, tanto para o mestre agora aqui, mas quanto para você que está fazendo o seu background, é muito interessante você ter esse tipo de coisa, esse tipo de contato, esse tipo de regra. É o que dá uma história de fantasia, de ficção, um brilho a mais, né? Se você for fazer um assassino só dos nossos dias atuais aqui, que você paga um cara e o cara vai lá e mata, não é tão charmoso assim, não é tão divertido de jogar como ter todos esses aspectos aqui de um lugar que você pode ir, se encontrar com outros assassinos, que não pode ter violência lá dentro, você ir para um lugar, ter uma tal de high table, que tem um acesso a outros tipos de conhecimento, que tem pessoas de todo mundo com muito poder para falar de alvos que devem ser pegos. Então, assim, isso é legal, e até acontece essa cena no Identidade Bourne, né, que vai levar a gente ao nosso próximo personagem aqui, a Yor Forger, né, do Spy Family. Ela tem uma vida dupla, né, que ela é uma pessoa normal ali, que forjou um casamento ali para poder estar fazendo uma missão lá dela de assassinato, que ela faz para algum governo, para alguma força que dá na história de Spy Family. Tem dois países que estão em guerra entre si, né, que é uma guerra mais tipo Guerra Fria, né, que é mais de espiões, de assassinos. E ela recebe essas ordens e ela vê essas ordens como uma coisa normal. Ela mata pessoas como uma coisa normal, mata políticos famosos, mata como uma coisa normal, e depois ela vai pra casa dela e vai cuidar da Anya, do Forger lá, esqueci o nome dele. Do marido dela, que eu esqueci agora. Como tem uma vida dupla, né? Então você pode fazer isso, que às vezes você é um personagem que é de uma ordem de assassinos, né? Que é de uma guilda de assassinos, que é contratado por alguém para ser um assassino, mas que também tem uma vida normal com a sua party. Pode ser uma coisa que vai aparecer mais pra frente na sua história. Pode até ter aquela relação do Identidade Bourne, né? Que o Identidade Bourne, o Jason Bourne, ele é treinado para ser um grande soldado, né? Um super soldado. Só que ele acaba fazendo nas missões dele, matando várias pessoas, e ele começa a perceber que as coisas não são tão preto e branco igual ele estava pensando, que não é todo mundo que ele matou estava certo ele matar. Ele começa a ter essa revolta e ele começa a querer viver a vida dele, começa a querer continuar uma outra vida, ela quer sair dessa vida. E acaba que as pessoas não querem que um cara que tenha tanta informação igual ele esteja aí vivendo no mundo normalmente. E é o que pode acontecer com seu personagem baseado na Yor Forger. Pode ter uma
uma cena lá mais pra frente, que eu ainda não cheguei muito pra frente no mangá, que a Yor Forger vai se rebelar contra o próprio governo dela, contra os próprios chefes dela, né? Porque eles estão fazendo o jogo de assassinato com pessoas como se fossem peças de xadrez, e às vezes você não quer mais isso, né? Então aí você pode fazer essa história que você foi meio que controlado, entre aspas, ali, por não saber, né, por ter sido treinado em algum muito tempo, por ter sido desde pequeno treinado para isso, e aí você não sabia diferenciar mais o certo ou o errado, você não tinha mais essa opinião própria, você tinha a opinião da sua organização, da sua família. E aí, pegando esse gancho aí, hoje a gente tá cheio de ganchos aí, a gente vai para outro personagem, o Killua Zoldyck, ele vem de uma família, ele é do Hunter x Hunter, ele vem de uma família de assassinos, né? E ele é novinho, ele é um moleque de 13 anos, 14 anos, só que ele passou pelos mais terríveis treinamentos desde moleque, porque a família dele é uma família de assassinos. E pode ser isso, você pode ter vindo de uma família de assassinos, você pode ter vindo de um orfanato que formava assassinos, que nem o da Viúva Negra lá, se eu não me engano é mais ou menos essa a história da Viúva Negra. E você também, que também acontece no Monster, só que lá no Monster o orfanato estava criando um novo Führer para a Alemanha, a história do Naoki Urasawa. Então você pode pegar essas ideias aí de um personagem que viveu a vida inteira para ser um assassino, mas que quando criou laços com outras pessoas, que é o que acontece com o Killua, quando ele cria um laço com o Gon, ele começa a tratar o Gon, ver toda aquela inocência do Gon, toda aquela vontade de viver do Gon, a calmaria do Gon, aquela ingenuidade do Gon, e ele encontrou ali uma coisa que faz uma ressonância com uma parte dele que não existia, né? Porque ele sempre foi feito para ser um cara frio e calculista. Ele nunca viveu a fase de ser uma criança, e quando ele encontra o Gon, ele encontra isso, e é quando ele chama alguém de amigo pela primeira vez, e a partir do momento que ele começa a criar esse laço com o Gon, ele começa a querer deixar para trás e ele já tinha uma vontade, mas agora ele tem mais vontade ainda de deixar para trás essa história de família de assassinos e tudo mais. Então pode ser que você faz uma história parecida com isso, você não precisa ser tão novo quanto o Killua, mas você pode ser um cara que foi treinado para ser um assassino a vida inteira, e que chegou certo momento da vida que você começou a criar laços com as pessoas e você percebeu que a vida era muito mais que só matar. E aí você começa a querer fugir dessa ordem, você começa a querer fugir desse orfanato, dessas pessoas que te criaram, mas elas não querem que você fuja. Então, esses tipos de coisa que você pode colocar no seu background, que vai ferrar com o seu personagem no longo prazo, mas que também vai trazer uma evolução pro seu personagem gigantesco à medida que você vai jogando de ladino. E agora a gente vai para um ladino completamente diferente, né? O John Constantine, você fala, como assim? O John Constantine é um ladino? Ele pode ser muito bem um Arcane Trickster, né? Ele tem esse poder de perocinese aí, de controlar o fogo, de utilizar o fogo para atacar os seus inimigos, mas ele também tem um grande conhecimento de feitiços, do oculto, dos demônios, de itens, de artefatos. Então ele tem esse conhecimento mais oculto, mais arcanista, que o ladino do Arcane Trickster tem. Então seria interessante também você ter essa ideia aí do John Constantine, um cara que enfrenta demônios, que enfrenta o oculto, que conhece o oculto e que utiliza da magia para se tornar ainda mais poderoso, para buscar artefatos mais poderosos, para cumprir, para ir atrás da missão dele, né? Então você pode tanto fazer um personagem que nem o John Constantine, que tá tentando livrar a Terra, o mundo que você tá de criaturas malignas, como de um personagem também que tá procurando algum segredo, alguma coisa que tá acontecendo no mundo que é estranha e que ele tem que ir atrás de artefatos, ele tem que ir atrás de conhecimentos ocultos, ele tem que ir atrás de magia mais poderosa, mas ele tem muito dentro dele essa visão de explorador, não só aquela visão e aquele viés do mago, de estudo, do arcano e tudo mais, mas você também tem aquela exploração de masmorra, aquela exploração de mecanismo, de utilizar artefatos, né, que nem essa arma aqui, ó. O nosso querido Keanu Reeves está usando aqui como Constantine, de fazer artefatos mágicos para vencer outros tipos de criatura, então é interessante. Esse personagem aqui encaixa muito bem com o Arcane Trickster que você pode ter na sua cabeça quando você estiver montando seu ladino para, por exemplo, ser um Arcane Trickster, caso você queira, né? E como eu já falei do Lupin, a gente também não pode esquecer de outro personagem clássico, como o grande contrabandeador Han Solo, né? Não tem cara melhor para você pensar em ladino que que é um contrabandeador que tá ali atrás de itens, de fazer dinheiro, o famoso ladino que quer o dinheiro, né? Que quer ser rico. Tem sempre esse ladino pode ser muito bem visto como o Han Solo, um cara super confiante, super sarcástico, super debochado, bonachão. É o melhor para você ter de referência, o ladino
Han Solo, né? Ele tem um braço direito, que é um amigo dele, que é o Chewbacca, que fala numa língua que poucas pessoas entendem, mas ele entende bem. Então é legal você ter esses traços aí. Ele conhece outros ladinos, ele tem sempre aquele negócio de estar naquela famosa ideia de um ladino atrapalhando o outro, né? Que é os negócios dele com Jabba the Hutt, um inimigo que ele tem porque ele fez alguma coisa que não devia fazer, né? Roubou alguma coisa, enganou um cara muito famoso para conseguir mais dinheiro. Então você pode colocar isso na sua história também, colocar cenas, inimigos, pessoas que você conheceu lá atrás, que vão fazer diferença na sua história e que você tanto fez bem quanto fez mal, né? Tanto para ter um cara que, por exemplo, é um cara que faz os mapas para você de onde estão os tesouros mais poderosos através de informações que você vai levando para ele, de livros que você leva para ele, e aí ele vai coletando essas informações, vai fazendo mapas para você, de um cara que te encontra itens mais poderosos, que sabe onde estão outras pessoas que você pode encontrar para poder ir em dungeons mais perigosas, de artefatos, de informações, de caras que você pode encontrar, que vai saber mais coisa para saber sobre aquele tesouro poderoso, de caras do submundo que você conhece, que é aquele cara que sempre duvidoso de você conversar, mas que você precisa ser amigo dele para poder ter informações do submundo, mas que ele pode te trair a qualquer momento. Então, o Han Solo é esse cara que brinca com isso o tempo inteiro, ele tá atrás disso, e não só ele, né? Tem outro personagem também que tá mais pertinho de nós aqui, que é o Leon Galtran. Eu ia falar Sando é o filho dele. O Leon Galtran, que tá mais pertinho de nós, ele não tá na galáxia muito distante igual o Han Solo, mas ele tá em Tormenta, o cenário criado aqui no Brasil. E o Leon é esse tipo de personagem, né? Ele é um grande ladino, o maior de todos os tempos, e as pessoas estão sempre atrás dos trabalhos dele para ele conseguir roubar algum item muito difícil de ser roubado, né? Tem sempre esses personagens aí. E só mais um que eu vou falar aqui pra gente é o Fávaro Leone, né? Ele, na verdade, é um Bounty Hunter, então ele podia ser muito bem encaixado na ideia de Ranger, só que o jeito que ele briga, o jeito que ele se comunica é muito parecido com o de um ladino clássico, né? Ele é um cara muito engraçado, ele é um cara muito alegre, ele tá sempre mentindo praticamente, e ele é tanto confiante nas coisas dele, ele tá tão preocupado só com ele mesmo, ele realmente não confia praticamente em ninguém, ele vai começar a confiar em alguém só quando ele começa o anime aqui, que ele encontra a Mira no Shingeki no Bahamut, que antes ele não confiava em ninguém, e ele sempre tentava afastar as pessoas o mais rápido possível. Como é que você afasta as pessoas? Não entrando em intimidades, sendo sempre trazendo um sorriso e assuntos vagos e acabando com o assunto o mais rápido possível, né? E se precisar, mentir o tempo inteiro para não ter que conversar nada, para não ter que aprofundar em nada. E é isso que o Fávaro Leone faz. E você pode criar um personagem assim, né? Um personagem que tem essa ideia de liberdade, de querer ser um personagem só dele mesmo, porque não confia em ninguém, ou porque tem uma história muito difícil, ou porque simplesmente é a vida dele. Ele quer viver a vida nos termos dele, e os termos dele é: não preciso de ninguém, eu vou viver minha vida sozinho. E para você fazer isso, você tem que ser um cara que sabe muito se virar muito bem, né? É muito difícil você conseguir viver sua vida sem precisar de ninguém. E o Fávaro Leone vê as relações dele só como trocas de informações, trocas comerciais. Eu preciso disso, então eu preciso daquele cara. Aquele cara precisa do meu dinheiro para eu precisar disso. Então ele vê as relações só como isso. Inclusive, o pai dele é um grande ladino e ele ia herdar esse bando dele, essa guilda do pai dele. Ele não quer, porque ele quer ser só um cara muito livre na vida dele, tá? Então você pode pegar o Shingeki no Bahamut, para que até você que não gosta muito de desenho, pode ver, só para ver os combates, são muito bem feitos, é uma animação muito boa, dá para você ver como é que o Fávaro Leone briga, e o jeito que ele briga é muito legal, você vai morrer de rir, e vai ver tantas acrobacias que ele consegue fazer, é muito legal de assistir. Então esses foram os vários exemplos de inspirações, com certeza tem muito mais que você pode me mandar aí, tem o Robin Hood, tem o Ethan Hunt do Missão Impossível, né? O Missão Impossível, apesar dele estar ali na Mission Impossible Force, uma organização do governo, ele pode muito bem, tem até no momento lá que eles não são mais da MIF, mas as missões deles são missões de ladino direto, eles vão atrás de coisas de computadores, de invasão, de invadir prédios, invadir lugares tecnológicos, de invadir bases militares, eles fazem de tudo, eles fazem roubos, eles fazem assaltos, eles fazem sequestros, ele faz tudo que precisa para conseguir, se disfarçam, eles fazem tudo que precisa para ser um bom ladino. Então você pode pegar o Ethan Hunt do Mission Impossible, do Missão Impossível também, para ser sua referência. Você pode pegar o Robin Hood, como eu falei, o nosso ladinão mais clássico, que rouba dos ricos para dar aos pobres. E você também pode ver mais muitos outros aí que eu nem tô lembrando agora aqui, que com certeza
tá aí no seu imaginário, que você vai falar aí para as pessoas que estão aí embaixo, para quem tá jogando pela primeira vez de Ladino, ter ideia de inspiração de personagem, beleza? Então se você já tá vendo até aqui, agora a gente vai falar das características gerais, mas antes disso, você talvez não deu like, já manda o like aí de forma furtiva, não precisa ninguém tá vendo, ninguém tá fazendo nada, você só dá o clique no like aí e continua assistindo o vídeo como se nada tivesse acontecendo, igual um bom Ladino. Então agora a gente vai com os traços centrais do Ladino, tá? A habilidade primária dele é destreza, dados de vida D8 por nível de Ladino, que não é muito bom pra você ficar na frente de combate, então você tem que ser um cara mais tático, não pode ir pra frente e ficar atacando. Proficiência em teste de resistência tem destreza e inteligência. Destreza é muito bom pra você evitar muitas magias de dano em área, então vai ser bem interessante. Inteligência não são tantas magias e efeitos que pegam inteligência, mas quando tiver, você vai ter mais facilidade de resistir ao efeito. Proficiência em perícias, como eu falei, o Ladino tem muito bom de perícia, né? Então você poder escolher 4 entre acrobacia, atletismo, enganação, intuição, intimidação, investigação, percepção, persuasão, prestidigitação ou furtividade. Eu já falo para você escolher de cara acrobacia e furtividade com toda certeza, são as duas de destreza, você tem que pegar. Depois, se você for um ladrão, eu aconselharia você pegar prestidigitação e enganação. Se você for um ladino, eu aconselharia você pegar intimidação e investigação. E se você for um arcane trickster, talvez percepção e persuasão seriam os mais interessantes. Percepção, intuição e persuasão também talvez seriam as mais interessantes, tá? Então é sempre interessante você ter alguma perícia social, que vai ser como que você vai interpretar o seu ladino, se é mais enganando as pessoas, se é mais intimidando, se é mais persuadir nelas, se é um cara mais engraçadão, mais gente fina, aí talvez a persuasão mais legal, se é um cara mais enganador, mas né, não é muito confiável, aí você pode usar mais a enganação. E se você é aquele assassinão bruto, mal, ruim, você pode pegar a intimidação, né? Esse aqui é as perícias sociais. É sempre bom você ter uma perícia social para interagir aí nas suas ideias de ladino, tá? Para ter na sua parte social. E você vai ganhar mais perícias também com o seu background lá, que a gente vai falar depois, quando a gente for falar das subclasses aprofundadas, no vídeo 3, 4, 5, tá? Não acho interessante falar agora o background, porque vai depender da sua subclasse, então não faz muito sentido para mim você querer pegar o background agora, tá? Mesmo porque, se você quiser fazer, o melhor jeito é você escolher um background, escolher seu talento que você quer, escolher a perícia que você quer, é o jeito mais fácil, tá? O Scali já explicou isso, tá? Aqui em cima, aqui, ó, sobre os backgrounds, é só você ver esse vídeo do Scali aqui. Proficiência em armas, você tem armas simples, armas e armas marciais que tem a propriedade finesse ou leve. Finesse, é interessante você ficar ligado nisso aqui, porque finesse são as armas que te possibilitam atacar e dar dano tanto com a força ou com a destreza, né? E lógico que você vai escolher destreza porque é seu atributo mais importante. E a leve é que quando você ataca com uma arma leve, você pode fazer um outro ataque com ação bônus, desde que você esteja usando uma outra arma leve na sua mão. Então é interessante você estar atento a isso aqui para você fazer seus combos, tá? Principalmente quando entrar a parte de maestria de armas que eu já vou explicar para vocês. Proficiências com ferramentas, você vai ter as ferramentas de ladrão, eu já falei das ferramentas aqui em cima, é só você conferir nesse vídeo. Treinamento com armaduras leves, que são as que aceitam a maior quantidade de destreza por CA. E equipamento de inicial pode ser a escolha A ou B, né? Uma armadura de couro, 2 adagas, espada curta, arco curto, 20 flechas, aljava, ferramenta de ladrão, kit de ladrão e 8 PO. Né? É uma das opções. E a outra é 100 PO também, né? Mas você também pode ser 100 PO mais o que você conseguir roubar de alguma outra pessoa, né? Pode ser também. E aqui a gente tem a sua tabela de características de classe de ladino, né? Perceba que aqui no nível 1 você ganha 4 características. É muito bom esse nível 1 do ladino, tá? E aqui seu famoso ataque furtivo, que ele vai evoluindo todo o nível ímpar até 10d6, certo? E aqui dá todas as características que a gente vai falar agorinha. Aqui tem as recomendações, caso você está jogando pela primeira vez e está fazendo um personagem nível 1 ladino, aonde você tem que olhar, o que você tem que prestar atenção na hora de fazer seu personagem, e caso você estiver fazendo multiclasse de ladino, né, tiver um guerreiro e está fazendo uma multiclasse com ladino, o que você tem que prestar atenção que vai mudar para você. Então vamos embora, características de classe de ladino. Nível 1, especialidade, que é o expertise, né? Você ganha especialidade em 2 perícias, né? E você vai escolher perícias que você já tenha proficiência, tá? Aqui ele está falando para você pegar prestidigitação e furtividade. Talvez pode ser interessante para você, se você for um ladrão, mas eu acho que talvez seria interessante para você pegar em furtividade e acrobacia, por exemplo. Você vai usar muita acrobacia no começo aí, cair no começo, logo nos levels baixos aí, cair de uma casa já é bem muito dano para você, tá? Pode até te derrubar. E depois no nível 6 você vai ganhar especialidade nova em 2 perícias à sua escolha, tá? Essa especialidade nas perícias, ela vai pegar as perícias que você tem proficiência e deixar você somar o dobro da proficiência na perícia, tá? Então, por exemplo, aqui, uma perícia no level 1 você teria mais 2 de proficiência, para somar na sua perícia mais sua destreza na furtividade. Em geral aqui vai ser mais 5, mais 2 da proficiência, mais 3 da destreza. Só que com
Com a especialidade, você teria mais 4 da proficiência e mais 3 da furtividade, certo? Depois vem o ataque furtivo, né? Que é aquele famoso ataque que você está procurando as vulnerabilidades do inimigo enquanto ele está distraído com alguma coisa. E aí você pode fazer esse ataque furtivo uma vez por turno e vai adicionar uma quantidade de dano extra que tá igual que já está lá na tabela que eu mostrei para vocês. No caso do nível 1, é um D6 a mais. Você tem algumas formas de poder utilizar o ataque furtivo. Uma delas é ter vantagem e a outra é, caso você não tenha vantagem, se algum aliado seu tiver a 1,5 metro da criatura que você está atacando. E para isso, e para você conseguir dar o ataque furtivo, você tem que estar usando uma arma que seja finesse, né, uma arma corpo a corpo que seja finesse, ou estar usando uma arma à distância, tá? Você não pode dar esse ataque furtivo caso esse amigo seu esteja incapacitado perto do inimigo ou se você estiver com desvantagem. São as duas formas que você não pode dar o ataque furtivo. Então esse ataque furtivo é o que você tem que masterizar para conseguir fazer ataques furtivos todos os seus turnos. É isso que vai fazer você ser um mestre ladrão, um mestre ladino na sua party. Quanto mais você conseguir dar ataque furtivo todos os turnos, mais você vai ser efetivo para sua party, mais você vai estar masterizando a sua capacidade de utilizar o ladino. Prestar atenção nas movimentações do combate, prestar atenção em personagens que vão te atacar a longa distância, que você pode talvez conseguir uma cobertura com seu esconder, sua ação bônus esconder, utilizar as ações bônus que você vai ganhar aqui na frente, que eu já vou falar para vocês, para se movimentar de formas efetivas, que você não vai ficar fora de combate muito rápido. Então, quanto mais você conseguir dar ataque furtivo, quanto menos personagens inimigos conseguir te parar, melhor você vai ser para sua party, tá? Porque o ataque furtivo como você só dá um ataque, o ataque furtivo para você é tudo que você tem para dar muito dano e se equiparar com as outras classes. Inclusive, você tem que saber que o seu ataque furtivo é dado uma vez por turno. Então, se por acaso você dá um ataque com a sua reação, de alguma forma, esse ataque de oportunidade, por exemplo, vai ter o ataque furtivo embutido nele, certo? No nível 1 ainda você ganha a gíria dos ladrões, né? Que são as linguagens que você praticou com seus talentos de ladino. E você vai ganhar também um outro idioma, né? Isso é muito importante para a parte de social do personagem, para a parte de interpretação do personagem. Você pode estar entrando numa taverna ali e procurar pequenos sinais que os ladinos fazem naquela taverna para fazer avisos que ali é perigoso, aquela taverna não é confiável porque o taverneiro tem algum acordo com a polícia de lá, e aí você fazer algum comércio lá pode não ser tão interessante, alguma via que é estranha, um tipo de movimentação e um jeito de passar bilhetes que você percebe na rua para saber se aquela área é perigosa ou não. Então, assim, o Thieves' Cant dá para você usar essa gíria dos ladrões das formas mais interessantes possíveis, que é entrando naquela mítica que eu falei lá do John Wick, né? Então você pode ajudar a criar isso junto com o seu mestre aí, maneiras que ele pode te narrar as cenas, ou você mesmo perguntar para ele, que vai revelando essas linguagens entre ladrões aí, né? E um outro idioma é sempre interessante para a parte social do ladrão, que é sempre um cara muito comunicativo e sempre capaz de se virar nas mais diversas situações. Depois você ganha maestria em armas, que permite que você utilize as propriedades de maestria de 2 tipos de armas, da sua escolha, com as quais você tenha proficiência, como adagas e arcos curtos. E você pode mudar essa propriedade aí sempre que você terminar um descanso longo para outras armas que você pode utilizar. Eu tenho aqui algumas sugestões para você de maestria que você pode escolher. Uma é o irritar, né? Lembrando que o pré-requisito é que a arma tenha propriedade de munição finesse ou leve, que se você acertar uma criatura com uma arma e causar dano à criatura, você tem vantagem na sua próxima jogada de ataque contra essa criatura antes do final do seu próximo turno. Ou seja, se você tem vantagem, você tem ataque furtivo. Então, se você tá brigando sozinho, você ter uma arma com a propriedade de maestria de irritar vai ser sempre interessante para você. E se por acaso você vai brigar corpo a corpo com o ladino, você decidiu fazer isso, utilize 2 armas. E aí você utiliza uma arma que tem a propriedade de irritar, e a outra arma que você vai escolher é com a propriedade fender. Por que isso? Porque lembra quando eu falei para você que quando você tem uma arma da propriedade leve e faz um ataque, você pode fazer um outro ataque com a sua ação bônus? Se você tiver a maestria fender, você pode fazer esse outro ataque que você faria com a ação bônus como parte da mesma ação de ataque, ou seja, você vai liberar a sua ação bônus para poder fazer outra coisa, né? O que é muito bom para você, porque o ladino tem várias opções de ações para fazer com a ação bônus, né? Então você vai fazer o ataque com uma arma com irritar, vai ganhar vantagem para o seu próximo ataque que você vai fazer com uma arma fender, e aí você vai dar o ataque furtivo com isso. Então você consegue lutar muito bem com um ladino, dando 2 ataques e dando um ataque furtivo. Se por acaso você vai lutar com uma arma
de longo alcance, um arco, e eu recomendo a você, por mais que você for lutar com 2 armas, você tenha um arco em suas mãos, utilize uma maestria chamada retardar, que vai, toda vez que você atingir uma criatura, você vai poder reduzir a velocidade daquela criatura em 3 metros, o que significa que ela vai se mover menos, e se você está distante dela, vai ser mais difícil dela te alcançar, e você vai continuar podendo atacar ela de outras formas, tá? Inclusive, você vai ganhar uma habilidade no nível 3 que vai combar muito com essa aqui. Mesmo se você estiver atacando de longe, estiver brigando sozinho, você vai ganhar uma habilidade mirar que vai te permitir utilizar a sua ação bônus para mirar na criatura e ter vantagem nela, dando o seu ataque furtivo a longa distância e gastando seu movimento para se afastar dela, fazendo com que ela talvez nunca consiga te alcançar. Nível 2, você ganha suas ações ardilosas, que é o que eu falei, que são as ações bônus, que você tem que ser mestre. Isso aqui é a outra parte que você tem que masterizar do ladino, que você pode fazer no seu turno com ação bônus: correr, desengajar e esconder. Então, essas 3 possibilidades aqui que vai fazer você masterizar suas habilidades de ladino e dar mais dano, seja de ataque furtivo, seja de não tomar dano, maximizar isso aqui, tá? Maximizar o seu movimento com uma dessas 3 ações aqui, seja desengajar, seja correr, seja esconder. Você pode correr e esconder para um lugar que dá para esconder e esconder. Você pode correr, caso você já esteja longe do inimigo e está atacando à distância. Se você está atacando perto do cara, você dá os seus ataques, depois você dá desengajar com ação bônus e se afasta um pouco para ele não ter você como alvo mais. Então você pode ficar utilizando essas 3 habilidades aqui com ação bônus e se movimentando taticamente no campo de combate para ou o inimigo tomar mais ataque de oportunidade porque ele quer te bater de qualquer forma, ou você ficar longe do inimigo que ele não vai te bater mais por causa que você usou essas habilidades aqui. Depois nós temos a subclasse do ladino, aí tem o trapaceiro arcano, o assassino, o alma da lâmina, que também pode ser chamado de lâmina da alma, que pode ser chamado faca da lâmina, não, faca da alma, ou o soul knife mesmo, que é o melhor nome, porque tem um nome lá no Tasha, que é alma laminada, que eu achei horrível também. Então soul knife pra mim é o melhor que você pode escolher. E o ladrão, tá? Aí a gente vai conhecer essas subclasses no vídeo 2 do ladino, que vai ser amanhã. Nível 3, você ganha uma mira precisa, que foi o que eu falei, que aí você tem que tomar muito cuidado com ela, porque você vai gastar uma ação bônus para conceder vantagem a si mesmo. Só que quando você faz isso, você não pode ter se movido nesse turno. E após utilizar, a sua velocidade torna 0. Então você vai ficar meio que como um sniper ali, paradão, dando tiro no cara, ganhando vantagem, dando tiro no cara. Então isso aí pode ser bem legal para você, mas pode ser perigoso o fato de você não estar se movendo. Então você tem que estar com uma posição muito vantajosa ali para você estar fazendo isso aqui todo turno, tá certo? No nível 4, você ganha melhoria de pontuação de habilidade, que é o famoso aumentar sua destreza o mais rápido possível também. Uma coisa que você tem que ver do ladino em relação às outras classes é que ele ganha 5 vezes isso aqui, né? Você vai ganhar no nível 4, depois no nível 8, 10, 12 e 16. Geralmente as classes não ganham no nível 10. A única outra classe que ganha no nível 10 é o guerreiro, que também ganha no nível 6. Então você ganha 1 a menos que o guerreiro, mas ganha 1 a mais que as outras classes, tá? Isso é interessante por quê? Porque você pode pensar em alguns talentos gerais que você pode pegar. Um talento geral que você pode pegar aí é o matador de magos. Você vai aumentar sua destreza em 1, e aí vai ficar 18, né? Porque geralmente com as novas regras você consegue já no nível 1 já sair com um personagem que tem algum atributo 17. E aí você vai ganhar isso aqui, que quando você acerta alguém que está concentrando em alguma magia, concentrando em alguma coisa, você vai fazer ela jogar com desvantagem para quebrar a concentração dela. Isso é muito interessante para o mago, você vai se tornar o terror dos magos. Mas a melhor habilidade dessa talento não é isso aqui, é o mente guardada, que faz com que, se caso você falhe um teste de resistência de inteligência, sabedoria e carisma, você pode simplesmente escolher ter um sucesso. E você pode usar esse benefício uma vez por descanso curto ou longo. Isso aqui é muito poderoso, cara. Isso aqui é muito forte. Te dá uma tranquilidade muito grande no combate, porque tem muitas magias, muitas criaturas que têm magias e efeitos que atacam o teste de resistência de sabedoria, e você ter essa tranquilidade, pelo menos ter certeza que aquele decisivo você vai passar tranquilamente, é muito bom, né? Essa aqui é uma habilidade muito boa para você ter, para você considerar ter aí, tá? Você vai aumentar a sua destreza, que é o interessante para você, e vai conseguir ser um bom cara para evitar os magos, né? Para atacar os magos, para se mover até os magos, ainda mais porque você tem sua ação bônus que faz você se movimentar mais. Então é bem interessante esse talento aqui para você. Outro talento que é interessante é o resiliente, tá? E você escolher ele para constituição, principalmente porque você vai ganhar proficiência em outros testes de resistência lá na frente, tá? Que é só no nível 15. E aí, se você for jogar uma aventura que vai acabar antes do nível 15,
aí você pode talvez pegar esse resiliente para outro tipo de teste. Mas como você vai ter um matador de magos, você pode pegar o resiliente para constituição. Então o matador de magos vai te dar uma certeza, uma tranquilidade na hora de você fazer um teste de sabedoria, inteligência ou carisma, e o resiliente aqui vai te dar tranquilidade para os testes de constituição, certo? Então esses seriam os talentos aí que você ficar de olho. Os outros vão depender da sua subclasse, qual que você vai pegar, mas esses são dois que para todas as subclasses vão ser boas. Então você pode ficar de olho nesses dois talentos aí. Em questão de atributos, aumenta a destreza primeiro, caso você não está pensando em pegar nenhum talento, só aumentar atributos, aumenta a destreza por 20 o mais rápido possível, depois aumenta a sua sabedoria, talvez, ou constituição, aí vai muito do seu personagem, tá? Aí você pode ir mais pelo que você for, pode aumentar um carisma também, se você é um cara muito social ali da sua party, que tá fazendo mais o social, não tem um outro personagem para fazer isso, aí pode ser o carisma, a sua segunda habilidade, mas o constituição sua tem que estar aí no meio, ele tem que ser ou o segundo ou o terceiro, tá? Então vai ser destreza, constituição, carisma, ou destreza, constituição, sabedoria, ou destreza, sabedoria, constituição, ou destreza, carisma, constituição. Então, vai ser mais ou menos isso aí que você vai estar preocupando, dependendo da sua função aí no seu grupo. Depois você ganha um golpe astuto. O que é isso? Você vai tirar o dano do seu ataque furtivo para causar algum efeito no inimigo, para tentar causar algum efeito no inimigo. Então você vai tirar 1d6, 2d6, vai ter cada habilidade aqui do golpe astuto, vai ter um custo que você vai ter que tirar do seu ataque furtivo para poder causar um possível efeito. E se esse efeito requerer algum teste, você vai utilizar a seguinte CD para o seu inimigo: 8 mais seu modificador de destreza mais seu bônus de proficiência, mostrando mais uma vez que você tem que evoluir sua destreza o mais rápido possível. O primeiro golpe astuto que você aprende aqui é o veneno, né? Você adiciona uma toxina ao seu ataque, forçando o alvo a fazer um teste de resistência de constituição. Se falhar, o alvo ficará envenenado por 1 minuto. No final de cada um dos seus turnos, o alvo envenenado faz um novo teste de resistência, encerrando o efeito sobre si em caso de sucesso. Envenenado é essa condição aqui, tá? O cara vai ter desvantagens nos ataques e testes de habilidades. Qual tipo de alvo vai ser mais interessante você jogar isso aqui? Em alvos que também são que nem você, que estão priorizando destreza, esse tipo de coisa. Por quê? Porque geralmente esses alvos não têm uma constituição tão alta. Todo mundo geralmente tenta colocar uma constituição 2, mas não tem teste de resistência em constituição, o que é muito interessante. Então você talvez envenenar o alvo por causa de tirando um D6, pode ser o interessante aí para fazer aquele alvo parar de atacar tão efetivamente seus amigos, né? Vamos supor que tem um arqueiro muito longe descendo o cacete na sua party. Você vai e joga envenenado nele, ele vai ter desvantagem nos ataques, o que vai ser muito interessante para sua party, que não tá conseguindo por acaso chegar naquele arqueiro, né? Conseguindo atacar aquele arqueiro. Um mago também não vai ter um bom teste de constituição, vai ser interessante você deixar ele envenenado. Depois tem a habilidade de derrubar. Se o alvo for grande ou menor, ele deve passar em um teste de resistência de destreza ou cairá no chão, recebendo a condição caído, prone. Condição caído. Movimento restrito. Suas únicas opções de movimento são rastejar ou gastar uma quantidade de movimento igual a metade da sua velocidade arredondada para baixo para se levantar e assim encerrar a condição. Se sua velocidade for 0, você não pode se levantar. Isso aqui é bem interessante, já vou falar um combinho que você pode fazer com isso aqui, tá? Ataques atingidos. O alvo que tiver caído vai ter desvantagem nas jogadas de ataque, e quem for atacar ele corpo a corpo vai ter vantagem, e quem for atacar ele à distância vai ter desvantagem. Então, se você tem uma party que tem muitas pessoas que atacam corpo a corpo, vai ser bem interessante você jogar o alvo no chão. E como é um teste de destreza, até as criaturas mais poderosas, como um guerreiro, um paladino, que ainda não pegou a aura dele de proteção, pode ser interessante aí você derrubar ele com o seu ataque de derrubar, né? Então pode ser interessante aí você tirar um D6 do seu dano e acabar derrubando o cara, porque todos os amigos vão ter vantagem nele. Se você tiver ainda um bárbaro da árvore do mundo, e a gente já falou do bárbaro, tá aqui em cima, ó, só você ver as subclasses do bárbaro, pode ser interessante com o bárbaro da árvore do mundo, porque ele tem uma reação que ele é capaz de trazer, no começo do turno da criatura, trazer ela para ela e fazer o movimento dela ficar 0. Então se por acaso você derrubou um inimigo, ele tá no chão, e o seu amigo bárbaro, no começo do turno do inimigo, traz ele para perto do bárbaro, né, com essa reação do bárbaro da árvore do mundo, ele vai ter velocidade igual a 0, e aí ele não vai poder se levantar. Então vocês podem ficar fazendo esse combo, deixando ele caído o tempo inteiro, e aí vocês vão arrebentar esse cara no meio, certo? Outra habilidade que é muito interessante para você, principalmente se você tá brigando ali na frente de combate, é o retirar imediatamente após o ataque. Você se move até metade da sua velocidade sem provocar ataque de oportunidade. Isso aí permite que você fique atacando o inimigo, mesmo que tenha um custo aí de dano, mas atacando o inimigo e podendo se recuar ainda para parar de tomar ataque dele, porque às vezes ele é uma criatura muito poderosa, que tá muitos ataques, e você não é dos melhores para resistir, né? Então você dá esse
ataque no cara e afasta dele sem tomar ataque de oportunidade. Aí volta pra perto dele, dá ataque a ele de novo e depois afasta de novo. E você pode ficar fazendo isso infinitamente aí, enquanto você durar no campo de combate, enquanto ele não criar uma estratégia contra você. No nível 5 você ganha esquiva sobrenatural. O que é isso? Você pega uma criatura que te atingiu, que você possa ver, usa sua reação e reduz o dano dele pela metade arredondado para baixo. Isso vai ser muito importante, principalmente se você é um cara que fez um ladino para atacar de longe. Por quê? Porque você geralmente não tem muito o que usar de reação, como para, por exemplo, ataque de oportunidade, né? Você não vai ter muito isso. Então você sempre vai poder estar diminuindo o dano que você vai tomar, e isso é muito interessante para você continuar vivo no campo de combate, continuar mais produzindo mais ataques furtivos e ficar cada vez mais resistente, mais sustentável no campo de combate. Caso você esteja utilizando um ladino que vai ficar atacando corpo a corpo, aí rola você pensar se é mais importante naquele momento você resistir a esse ataque, mas resistir um pouco desse dano, ou você talvez tentar um ataque de oportunidade, que possa ser que o inimigo vá fugir, ou você tiver alguma desse tipo de informação, que ele tá morrendo, vai querer fugir. Então talvez seja melhor você segurar um pouquinho aí sua reação, tomar esse dano, ser corajoso e tentar dar um ataque de oportunidade no inimigo, porque lembrando que vai ser um outro turno e você vai poder dar ataque de furtivo novamente, tá bom? E falando aqui do ataque de oportunidade, lembrando que com um golpe astuto, para você poder usar o golpe astuto, você só precisa causar dano com o ataque de furtividade. Não precisa ser no seu turno. Então aquele cara que tá saindo, você pode e vai dar um ataque de oportunidade nele, você pode dar um ataque de oportunidade dele e tentar derrubar ele, aí velocidade, aí ele vai se ferrar, né? Nível 7, evasão. Evasão é aquela habilidade muito interessante para você que tá ali vai fazer um teste de resistência para evitar um efeito que possa reduzir aquele dano à metade. Então se algum efeito vai causar um dano a você, que você pode fazer um teste de resistência de destreza e esse dano vai ser reduzido à metade, se você tiver evasão, você vai reduzir totalmente o dano, você não vai tomar nada, e se você não passar no teste de resistência de destreza, você vai tomar automaticamente metade. Isso é muito bom, vai te deixar muito mais resistente, te dá uma sustentabilidade no campo de combate muito poderosa. O nível 7 é o talento confiável, um talento que talvez uma das habilidades do ladino que eu mais gosto, né? Que sempre que você realizar um teste com perícias que você tem proficiência e você tirar 9 ou menos, você trata como se fosse um 10. Isso aqui, cara, é bom demais, cara. Isso aqui é bom demais. Você fica tão tranquilo, tão tranquilo. E aí naquelas habilidades que você tem expertise, você fica mais tranquilo ainda, né? Você já vai ter aqui no nível 7, 4 perícias que você vai ter expertise, né? No nível 7, seu bônus é mais 3. Isso, é mais 3 de proficiência, vai ficar mais 6. Sua destreza aqui já é mais 4. Então você vai ter mais 10. Então, no mínimo, você tá tirando 20. Você tá passando em praticamente todos os testes. Cara, é muito bom isso aqui. Eu adoro esse negócio. Aí por isso eu gosto de botar proficiência e um monte de perícia quando eu sou ladino. E era muito bom no 2014, que você pegava o meio elfo, e aí você ia ter um monte de perícia, você ficava com um monte de perícia que você tinha proficiência, e aí você pegava esse talento confiável, que na época era level 10 só, né? Aqui é um pouco mais cedo. Era bom demais, cara. Isso é um dos maiores motivos que eu gosto de jogar de ladino. No nível 11 você ganha um golpe astuto melhorado. O que é isso? Você ganha a capacidade de fazer 2 efeitos do golpe astuto ao mesmo tempo, acertando apenas um ataque furtivo, né? Então você pode derrubar o cara e se retirar, você pode derrubar o cara e colocar veneno nele, tudo ao mesmo tempo. E ainda pode colocar mais outras coisas que você vai ganhar nos golpes perversos no nível 14, que é chamado de golpes perversos, porque eles são muito melhores que os golpes astutos, apesar de ser um golpe astuto. E aí você vai poder fazer o torpor, que você vai tirar 2d6, e aí o cara vai fazer um teste de constituição. Se ele não passar, no próximo turno dele, ele vai poder fazer só uma das ações. Ou se mover, ou fazer uma ação, ou fazer uma ação bônus. Só uma delas, não pode mais fazer as 3 que ele teria direito. Muito bom essa habilidade aqui, principalmente se você focar em personagens que não têm uma constituição muito alta. Perder isso aqui, perder o movimento, perder a ação bônus vai ser muito interessante para sua party, porque vocês vão ficar bem mais tranquilos durante esse turno do inimigo. Outra habilidade que você pode pegar é o nocaute, que, nossa, essa habilidade é forte demais. Por isso que ela custa 6d6, né? E aqui no nível 14 você vai ter 7d6, então você vai dar só um d6 de dano a mais, mas se o cara não passar na constituição, ele vai ficar por 1 minuto inconsciente. E esse alvo que está inconsciente, ele vai repetir o teste de resistência em cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre ele mesmo em um sucesso. Mas olha aqui comigo o que é o inconsciente. Inconsciente, se o cara está inconsciente, ele está sob os seguintes efeitos. Ele está inerte, você sofre as condições incapacitado e caído, e você solta tudo que estiver segurando. Quando essa condição termina, você permanece caído. Velocidade 0, sua velocidade é 0 e não pode aumentar.
Ataques atingidos, jogadas de ataque contra você tem vantagem. Aqui eu tenho uma dúvida, porque na condição caída, os ataques à distância têm desvantagem. Se o ataque aqui contra você tem vantagem, eu imagino então que o ataque à distância seria normal, né? Ele não teria nem desvantagem nem vantagem, os dois se anulariam e aí você teria o ataque normal no cara que tá inconsciente. Os testes de resistência são afetados, ou seja, todos os testes de resistência de força e destreza, o cara que está inconsciente falha automaticamente. É uma ótima hora de você deixar o cara inconsciente, seu mago lá, e soltar a maior magia de dano que ele tem em área que afeta a destreza possível, porque o cara vai falhar e vai tomar dano total. Mas aí pra mim veio o maior combo de todos pro derrubar. Acertos críticos automáticos. Se alguém está atacando ele a 1,5 metros, essa pessoa dá um acerto crítico automático. Quem que é essa pessoa que vai acertar ele com um acerto crítico automático? É o Paladino, cara, com o Divine Smite no talo, no máximo que ele pode usar o Divine Smite dele. Vai dar trocentos D6 de dano, mais D8 de dano, vai explodir o cara num golpe só. Então, o maior combo que tem pra mim... Lógico, vai ter magias às vezes que afeta a destreza ali, né? Que talvez você vai dar mais dano. Mas, em geral, o maior dano pra mim, a maior coisa que você pode fazer como dano é você dar um nocaute no cara e o cara tomar um crítico do Paladino, né? E desatento, você também você tá inconsciente ao seu redor. Você não sabe o que tá acontecendo ao seu redor, né? Obviamente. E muito menos depois que o Paladino te dá um golpe explosivo na cabeça, né? A outra habilidade que você tem é o Ofuscar, que o alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência de destreza ou ficará com a condição cego até o final do próximo turno. E o que o cegueira faz? Você não pode ver a falha... Ele não pode ver, então tudo que exige de visão pro cara, ele já falhou automaticamente. Então, ele tem que ver o alvo para acertar, falhou. Quem tá cego vai tomar ataque com vantagem e vai dar ataque com desvantagem, né? Então isso aqui é muito bom para aquela criatura muito forte, muito parruda, né? Mas que não tem uma destreza tão alta, vai falhar no teste de destreza e vai ficar ali falhando em todos os ataques, completamente perdido, né? E a condição cego vai durar até o final do próximo turno. Do cara que tá cego, tá? E aí, esse cara vai jogar o turno dele inteiro cego e a hora que acabar o turno dele, ele vai voltar a enxergar normalmente. Nível 15, mente escorregadia. Essa aqui que eu falei que é a habilidade super poderosa, mas que você vai pegar só no nível 15, né? Às vezes você nem vai chegar até lá. Mas você vai ganhar proficiência nos testes de resistência, sabedoria e carisma. E isso aí é muito bom, principalmente na parte da sabedoria, porque tem muita magia que afeta a sabedoria e você vai ter proficiência nos testes de sabedoria. Você vai ficar muito mais difícil de cair. E o Ladino é isso, é ficar em pé o maior tempo possível. O Ladino ficou em pé o maior tempo possível, significa que ele deu mais ataques furtivos, significa que a luta ficou muito mais fácil, significa que você está jogando muito bem de Ladino. Então pensa nisso, cara. O seu dano fodão mesmo, não preocupa em fazer combinhos de dar muito dano. Preocupa em ficar vivo. O Ladino tem que preocupar em ficar vivo, se movimentar taticamente, usar as ação bônus dele para se movimentar atrás das coisas, atrás de coberturas em que pessoas que estão atacando de longe, criaturas que estão atacando de longe não vão conseguir te atacar porque você está atrás de uma árvore, atrás de uma pilastra, atrás de uma mesa. Então usa essas coisas, usa a sua movimentação e sua ação bônus para ficar em situações que vai dificultar a vida do seu inimigo. Deixa o bárbaro ficar na frente, deixa o paladino ficar na frente, deixa o guerreiro ficar na frente. Você pode até ir pra frente e bater, mas sai. Tenta sair, beleza? Nível 18, ilusivo. Você é tão invasivo que os atacantes raramente obtêm vantagem contra você. Então, basicamente, ninguém tem vantagem mais contra você pra te atacar. Só se você estiver na condição incapacitado, obviamente, né? Não precisa nem falar. Eu não sei nem porque eles falam isso, mas beleza. As pessoas não têm vantagem pra te atacar mais. Ponto. Nível 19, você ganha a dádiva épica, né? Que são os talentos épicos. E a dádiva que ele sugere pra gente aqui é a dádiva do espírito noturno. Vamos ver o que faz isso? Dádiva do espírito noturno. Então você pode aumentar a habilidade em 1 até um máximo de 30. Você vai aumentar a destreza, obviamente. Fundir-se com as sombras. Enquanto estiver em luz baixa ou escuridão, você pode se conceder a condição de invisível como uma ação bônus. A condição termina imediatamente após você realizar uma ação bônus ou uma reação. Formação brisa, enquanto você estiver em luz baixa ou escuridão, você tem resistência a todo dano, exceto psíquico e radiante. Realmente isso aqui é uma habilidade muito boa, né? Vai combar muito com o Ladino, você vai ficar muito violento nas sombras, mas aqui é bom você ter um personagem, né, que tenha visão no escuro, né? Senão não vai fazer muito sentido pra você, não. Se for um Ladino humano aqui, não vai fazer sentido nenhum você lutar na luz baixa, na escuridão, nem que se diga, né? Então não sei se é tão eficiente assim, né? Mais uma vez, eu pegaria a dádiva do destino, eu já falei em outras subclasses, mas você pode aumentar sua destreza em 1 e você ainda vai ter a possibilidade de uma vez por iniciativa ou por descanso curto ou por descanso longo, de poder aumentar
um teste em 2d4 ou diminuir um teste em 2d4 de d20 de qualquer criatura que esteja até 18 metros de você, inclusive você mesmo. Isso aqui talvez é o que você precisa para deixar o cara em nocaute, né? E aí o cara fica lá sem fazer nada, nocauteado, o seu ladino vai lá e explode a cabeça dele num crítico, né? Nesse level aqui 19, ele já vai ter magia level 5, vai poder só dar o Divine Smite dele no level máximo, vai dar 10d8, mais 4d6, mais não sei o que, mais Divine Smite, mais Divine Weapon, mais Holy Weapon, mais tudo que ele tiver. Holy Weapon nem tem mais essa magia, sabe? Porque você pira. Essa magia era boa demais. Então é isso, dádiva épica é esse aí que você pode pegar. Eu não sei se eu pegaria o dádiva do destino, apesar da dádiva do espírito noturno. Se você for um cara que enxerga de noite, eu acho que é muito bom também. E nível 20 você pega o golpe de sorte, você tem uma aptidão extraordinária para o sucesso quando é necessário. Se você falar um teste de 20, você pode transformar o resultado da rolagem em um 20. E você pode fazer isso uma vez por descanso curto ou longo, né? Não precisa nem falar, cara, isso aqui é uma habilidade, sempre vai ser boa. Vai juntar com aquela habilidade do matador de magos lá que você pegou, você vai estar muito ali tranquilo nos seus testes de resistência, testes de ataque, você vai estar bem tranquilo com isso. Se você tiver pegado a dádiva do destino, vai estar mais ainda. Se você tiver pegado o talento sortudo, você vai estar mais ainda. Então, o ladino é isso, ele quer ter recursos para passar nos testes dele o maior número de vezes possíveis. É isso que o ladino quer. O ladino, na verdade, ele não quer atacar e sair correndo, ele quer ficar vivo. É isso que você tem que entender do ladino. O ladino quer ficar vivo, ele quer dar ataque furtivo todo turno e ele quer ter uma boa vida com bons itens e bom dinheiro e uma boa amizade. Não sei nem porque eu falei o final. Então tá aí o vídeo do Ladino. Eu sei que tá saindo hoje mais tarde, galera, mas me desculpa, a energia acabou quando eu tava falando do nível 20. Então eu tive que gravar tudo isso que eu gravei de novo. Essa aqui é a primeira vez que tô gravando essa parte final. Mas desculpa ter saído tarde, mas não teve jeito. A gente teve que gravar em cima da hora porque aconteceu isso. O dia hoje foi uma correria. Mas aproveitem o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilha o vídeo aí, porque tá saindo mais tarde. Então compartilha mesmo, vê até o final, dá o like. Se você gosta do nosso trabalho, vira membro também, se você quiser, para jogar o Desafio Mortal, que vai acabar amanhã, acaba as inscrições. Não esqueça disso, pessoal. Vou avisar de novo amanhã, num aviso lá, no nossos posts. Mas, né, faça a inscrição, é até amanhã, não esquece. E, por favor, compartilhe esse vídeo se você puder, porque realmente tivemos uma falha aí, tivemos um problema de luz aqui, não deu para gravar tudo, perdemos toda a gravação, mas agora deu certo, a gente gravou tudo até o final, certinho? Valeu demais e jogar RPG é bom demais, falou.